Oi, gente! Ótima tarde para vocês. Vamos começar mais uma live falando das emoções, cuidando da gente, cuidando das nossas emoções para ter uma vida leve, uma vida feliz, uma vida abundante. Então vamos começar mais uma live incrível. Ótima tarde para vocês. Hoje vamos continuar falando sobre o emocional, como que a gente pode ter atitudes para a gente melhorar a nossa vida, as nossas emoções. A vida pode ser mais leve para você. Se está pesado demais, é porque você está carregando um peso que não te pertence, um peso que você não tem que carregar. Por isso que a vida se torna pesada demais. Então, quando você entende sobre as emoções, o que está deixando sua vida pesada, o que está te deixando doente, está te adoecendo, definhando a sua vida, você começa a tirar da sua alma, tirar dessa bagagem emocional aquilo que não faz mais sentido na sua vida. Então hoje nós vamos continuar falando sobre emoções. Hoje tem uma convidada muito especial, que é a Meirani. Ela já chegou por aqui, já vou chamar ela já já. Enquanto isso, gente, vai apertando o coração, vai compartilhando para 10 pessoas, para 7 pessoas. Hoje vamos falar sobre o ciclo da dor. Então a gente precisa entender como que nós estamos, o momento que nós estamos hoje, o quanto isso tem a ver com os nossos traumas e o que a gente faz para superar. Porque hoje você acha um caminho de superação ou você vai definhando, você vai sofrendo. E a nossa convidada vai falar muito sobre isso. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito a você entender o seu momento de vida, a sua dificuldade, a sua dor. E o principal, gente, como sair desse estado de dor para um estado de felicidade, de vida feliz, abundante. A vida que Deus tem para mim, para você. Jesus não prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que estaria com a gente o tempo todo. Então, quando a vida está muito pesada e você não consegue sair disso, é porque tem algo que você precisa tratar na sua alma, no seu coração. E o quanto antes você descobrir isso, fica mais fácil, porque a vida pode ser mais leve para você, sim. Então, gente, deixa eu já chamar aqui a nossa convidada. E você vai apertando o coração, chamando e mandando para todo mundo aí. Deixa eu chamar aqui. Bora lá. Vai ser incrível. Vamos aprender sobre emoções, gente. Todo dia cuidando da gente. Todo dia. Bora lá para mais uma live incrível. Vamos aprender, colocar em prática. Meire, só vira ao contrário. Isso! Meu. Tudo bem? Tudo bem? Oi, gente. Primeira live, hein? Primeira live da vida, primeira live a gente nunca esquece. É isso aí. É isso aí. Gente, esse exemplo da Meire que fique para vocês, viu? Primeira live, então vocês também precisam já desbloquear aí, fazer as lives de vocês, transbordar na vida das pessoas a sua superação, a sua história, porque é aquilo que a gente fala, né? A vida não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Então, quando você supera as suas dificuldades, os seus desafios, você ajuda muita gente. Que bom, Meire, estou muito feliz conhecendo sua história, sabendo de tudo, de você estar aqui podendo falar. Estou muito feliz. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. Gente, a Meire é minha prima também, então tem muita coisa legal aqui no meio. E aí, Meire, assim, quando a gente fala de emocional não é fácil, né? Quando a gente fala de emoções, a gente fala de feridas, né, emocionais. A gente fala de lidar com... Quando a gente fala de ferida, gente, a gente tá falando de algo que vai doer em nós. Então, não é algo tão Sim. simples, né? Por isso que as pessoas não falam, não buscam ajuda, né, Meire? Não vai nem num terapeuta, porque, poxa, eu vou ter que mexer na minha ferida, vai doer, eu não quero. Então, quando a gente fala de dor, de feridas emocionais, é bem complicado, né? Muito, né? Porque a ferida física a gente consegue enxergar, né? O machucado a gente consegue enxergar quando a gente bateu a nossa queda, mas quando a gente trata de emoções, a gente não consegue mensurar a dor, né? É profundo, dói na alma, você grita em silêncio, você grita, sua alma grita, mas ninguém consegue te ouvir. E isso vai te corroendo por dentro, vai diminuindo a sua energia, vai te incapacitando até o ponto que você bloqueia. Que você tem depressão, que você
tem ansiedade, que você começa a desencadear doenças e você não sabe por quê, você não sabe como, né, fugir dessa dor, como sarar isso que te fere tanto. É. E é bom você estar aqui pra gente, porque é o que a gente fala, né? Gente, ó, hoje eu tô com uma convidada especial, vocês estão chegando aí, já vai apertando o coração, mandando para todo mundo, porque vai ajudar muita gente. Então não esquece, tá? Não fica só ouvindo aí, não. Vai compartilhando. E quando a gente fala assim, isso que você falou de doenças, você vai ficando mal. E assim, são pessoas que muitas vezes estão nas igrejas, têm Deus no coração, mas mesmo assim ainda doentes. E é aquilo que a gente fala, né? A importância de cuidar da alma, porque se a gente não cuida, a gente bloqueia Deus na vida, né? Aquilo que Deus fala não faz sentido para nossa vida, porque a gente acha que a gente é o nosso trauma. A gente não é aquilo que ele fala que a gente é, né? Exatamente, a gente não consegue ter uma nova visão do que é o mundo, né? A gente acha que a nossa dor é o máximo que a gente consegue chegar, é limitado, né? Como se te prendesse, te amarrasse, você não consegue enxergar que existe um mundo que pode haver felicidade, sim, que você consegue superar, né? Eu queria contar um pouco das situações que eu passei, das dores que eu superei. Então, foram várias dores em diversas áreas da vida, né? Primeiro foi o luto, né? O luto da minha mãe, a perca da minha mãe, quando eu tinha 20 anos. E eu não conseguia aceitar aquilo, né? Aquilo eu não conseguia. Eu ficava me subjugando, eu perguntava para Deus, eu questionava, eu falava por que que eu tô tendo que passar isso, por que que eu tô sofrendo tanto? E eu, né, cheguei ao ponto de falar, Deus, me leva, né, põe minha mãe aqui de volta, porque eu não é justo, eu não aceito isso. E quando a gente não aceita uma dor, a gente não consegue passar por esse ciclo todo que a dor nos fere, a gente fica preso naquilo. Então a gente aceita, a gente é revoltado com o mundo, a gente é revoltado com as pessoas, a gente acha que o mundo tem que sentir a nossa dor, porque a nossa dor é tão grande, que a gente se torna egoísta. Então a gente se torna pessoas frias, ranzinhas, porque a gente está sofrendo, não consegue expor isso, e a gente acaba ficando pessoas oprimidas, né, tristes, amarguradas, porque estamos presos naquele ciclo, né? Então, a primeira dor muito forte que eu passei, né, que eu demorei muito tempo para conseguir superar, demorei em volta de 5, 6 anos para conseguir superar, foi a dor do luto. E a outra dor muito forte, né, que eu passei por um processo de aceitação, passei por um processo de ressignificar, foi do abuso sexual e foi de um relacionamento abusivo. Então, uma dor foi desprendendo na outra, né? Quando eu vi, eu estava num relacionamento abusivo, não conseguia compreender aquilo, né? Estava sendo, não conseguia ter vida própria, me prendia, tinha chantagem emocional e eu, né, achava que ele era o meu tudo, que ele A era a pessoa dependência, mais né, Meg? incrível, A dependência que leva, emocional, né? Ele é o meu que leva a porquinho. dependência. Exatamente, te leva à dependência emocional quando você acha que aquela pessoa é o máximo que você vai conseguir na sua vida e a pessoa te oprime, a pessoa te agride verbalmente, te xinga e você acha que aquilo é normal, né? E você vai ficando oprimido, você vai deixando de ser quem você é para poder tentar agradar o outro. E eu demorei muito tempo para conseguir acordar e, né, ele ficava naquela situação, ficava subjugando, você não vai achar alguém melhor que eu, ninguém vai aceitar o seu passado, ninguém vai aceitar o que você viveu. E eu acreditei naquilo, né? Acreditava que eu não conseguiria uma vida melhor, que aquilo era o máximo que eu poderia na minha viver. E Aí aí você eu tá fui. falando, né, não merecimento, né? Eu não mereço coisa melhor que isso. E uma coisa que você falou muito importante é achar que é normal. Isso é muito comum. As pessoas acham normal estar num relacionamento abusivo, acham normal estar em depressão, acham normal o fracasso. Não, a vida é assim mesmo. E não é normal, gente. Não é essa vida que Deus prometeu pra gente. A gente pode ser feliz, você pode conquistar, você pode romper. Mas tem que superar o emocional, senão você vai achar que é normal mesmo. Todo mundo consegue menos você. É forte isso. Exatamente. E mesmo crendo, né, crendo em Deus, crendo, acreditando na palavra de Deus,
aquilo não entrava de verdade no meu coração. E eu questionava, eu falava, Deus, na sua palavra fala que a gente vai ter uma vida abundante, que a gente vai ser feliz, que a gente vai ser pleno em todas as áreas da nossa vida, mas isso não está acontecendo comigo, né? Eu não estou vendo saída. Eu estou vivendo no automático, estou sofrendo, minhas emoções estão me oprimindo, e o ápice, assim, né? Porque a dor é tanta, tanta, que você não tem mais saída. E aí eu desencadeei uma doença, né? Entrei em depressão, comecei a ter sintomas de depressão, aí não conseguia mais sair da cama, não conseguia mais sair de casa, não queria todas as minhas atividades, faculdade, inglês, eu fui parando, porque nada mais fazia sentido. Não havia mais sentido. A minha dor era tanta que já tinha me consumido. Então, cheguei ao ponto de desejar a morte, de falta de desesperança, de não ter mais para, sabe, de olhar e não ter uma saída, né? De não haver mais energia, eu não tinha mais energia para lutar, eu não tinha mais energia para ser feliz, porque aquilo foi me oprimindo tanto, 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 que eu fui parar numa cama, né? Fiquei de depressão, comecei a ter crise de ansiedade, de sofrer com aquilo todo dia, de falar, Deus, eu não aguento mais, não aguento mais. E buscar forças, né, da onde não tinha, de falar, Senhor, olha, ninguém me aceita, ninguém aceita a minha história, eu não tô feliz, toma a minha vida, porque não dá mais, né, não tem mais possibilidade de continuar. E aprender que eu poderia sim recuperar, né? Que eu poderia sim ter uma nova oportunidade de vida, de história, de aceitar a minha dor, né? De viver, de ter aceitar tudo aquilo que eu passei, mas ressignificar, né? Aceitar aquele luto, aquela dor, aquele abuso e dizer, não, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou ter novas escolhas, tirar toda aquela mentalidade de pessimista, porque a gente fica naquele ciclo de eu não sou ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, de ninguém me entende, de que ninguém está compreendendo o que eu estou passando, eu vivo nesse mundo, e não, há esperança. Então, né, comecei a fazer sessões de terapia, tive que passar pelo psiquiatra, de tomar medicamentos para poder ajudar, porque a gente está tão down, tão para baixo, que em certos momentos é necessário sim a medicação para te ajudar a levantar. E assim, o tratamento é ressignificar essas emoções, entender que, ok, você sofreu isso, mas é possível uma nova vida, é possível, há esperança, há uma nova oportunidade para você. E o quanto isso essa live hoje é um marco, né? Eu não conseguia falar das dores que eu tinha passado, eu não conseguia admitir que eu tinha passado por abuso sexual, por um relacionamento abusivo. Eu não conseguia. Eu falava, meu, em pleno século XXI, eu tô passando por isso. Eu estudada, instruída, com faculdade, eu não aceitava aquilo. E quando a gente não aceita a dor continua se repetindo, né? Porque a gente fica naquele ciclo de acusação, de medo, de receio. E eu tive que parar tudo, né? Parar, respirar e buscar ajuda, né? Buscar ajuda na terapia, ressignificar, acalmar minha mente, acalmar o meu coração e falar, não, há esperança, né? Há esperança. E poder falar, né? Expor a minha dor, né? Para que outras pessoas saibam que o mundo, que isso é passageiro, que isso pode mudar, é transformador. Não, perfeito o que você falou. E assim, gente, quando a gente passa por uma dor, isso que a Meire falou é muito real. Primeiro, tem dificuldade de falar do assunto. Como que eu vou falar? A pessoa não consegue falar. Só que esse silêncio vai aumentando o tamanho da dor na sua alma até chegar ao ponto de você implodir. Que é você cair numa depressão, você ter um infarto, você ter pensamentos de morte, que foi o que a Meire teve. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque assim, é você chegar no fundo do poço mesmo. Quando você acredita que sua vida não tem mais sentido, não vale a pena viver, é melhor morrer, porque ninguém vai sentir sua falta, você não é importante para ninguém, é o fundo do poço. E a gente sabe que isso é um ciclo mesmo, né? Que é o tema de hoje, é um ciclo. Você tem uma emoção que você não tratou lá da infância, isso vai desencadeando, reforçando na sua fase adulta, você vive de novo
as mesmas emoções da infância, até você chegar num dia, num momento de falar, não vale a pena viver. Então, é estar totalmente desconectado da nossa existência. A ferida emocional é tão forte que ela te desconecta da vida, do seu propósito, daquilo que você foi chamada para fazer. Então, o falar já é uma das primeiras barreiras importantes mesmo, que você precisa buscar ajuda. Fale numa terapia. Se você não vai para terapia, ache alguém de confiança, que você se sinta à vontade para falar e que você sabe que é uma pessoa que você pode confiar, que não vai te julgar, não vai sair falando, mas fale. Quando você não fala, você mantém segredo, isso vai aumentando, vai virando uma bola de neve e você não aguenta, vira doenças. Então, tem que falar sim. Foi o que a Miri falou. E aí ela falou também de não aceitar, né? O fato de eu não aceitar a minha história, que eu passei por um abuso, que eu passei por uma situação, gente, não vai diminuir a sua dor. Então, isso é muito legal. O aceitar, eu preciso aceitar. Aceitar a minha história. O abuso sexual faz parte. Tem como eu arrancar da minha vida? Não tem como. Então, eu aceito que faz parte da minha história. E esse mal vai ser transformado em bem. O fato da Miri estar aqui falando disso vai ajudar muita gente que passou por abuso e que talvez ninguém sabe. Talvez hoje você tá aí, você passou por isso e ninguém sabe. Você casou, você tem seus filhos e ninguém sabe. E não, a gente precisa curar. Senão você vai continuar nessa dor, com a vida parada, sofrendo, porque você não abre o seu coração. Então é falar, o aceitar, faz parte da minha história. Não adianta eu não aceitar. Eu preciso aceitar, né? E acolher essa dor. Porque a dor tá aqui. Então a gente acolhe a dor, gente. Que a gente aprende, né, Meire? Também, a gente tem que acolher o amor, as pessoas que amam a gente. Mas a dor também precisa ser acolhida, precisa ter um espaço na nossa história. Tem como arrancar fora, né? Eu vou arrancar fora a página do livro da minha vida? É, parece muito abstrato, né? O que a gente está falando de como acolher o amor, de como acolher essa dor, mas com as terapias, com as terapias, com as tarefas, né? Com as atividades que você faz, isso vai sendo introduzido dentro de você. Perguntar aqui, esse abuso foi na infância? Sim, foi na minha adolescência, no final da minha adolescência, tá? Dos 15 aos 17 anos, mais ou menos. E primeiro que a gente não aceita, né? A gente não consegue compreender que aquilo está acontecendo. E a gente, né, questiona por quê? Por que que eu tô tendo que passar por isso, né? Por que que eu tô vivenciando isso? Que mal que eu fiz para alguém para passar por isso? E depois dos anos que a gente vai compreendendo que aquilo foi um abuso, né? Que aquilo te feriu, que aquilo mexe com a sua identidade, que você não se sente merecedora, você não se sente digna, porque naquele momento você foi oprimida, você foi diminuída de alguma forma. E aquilo é o sentimento que você se agarra, né? Com aquela dor tão profunda que você agarra e não consegue mais soltar. E aquilo começa a fazer parte do seu dia a dia, começa a fazer parte da sua rotina. Você não se enxerga mais sem aquela dor. Mas essas dores foram se somatizando, sabe? Não foram curadas, uma foi em cima da outra. Aí, para amenizar a dor da minha alma, né? Para amenizar a busca que eu tinha de incansável de ter um afeto, de ter alguém que amenizasse aquela dor, aí veio a dependência emocional. E na dependência emocional, em outro relacionamento que eu tive, acabei colocando a pessoa num pedestal, como se ela fosse meu tudo, como se ela fosse a idealização da minha felicidade. Para vocês terem ideia, eu não conseguia ficar comigo mesma, eu não conseguia ficar sozinha. Eu não conseguia ficar numa casa sozinha comigo mesma, eu precisava ter alguém por perto, eu precisava de barulho, porque lidar com as minhas próprias emoções me feria demais e eu não queria acessar aquilo. O Eu não silêncio queria da chegar alma era naquele ponto. insuportável, né, Mãe? Era Precisava de barulho insuportável. porque o silêncio da alma era insuportável, né? E na pandemia, né, por conta da pandemia, que a gente ficou isolado, e com a saída da minha irmã, que ela casou, eu me vi em apuros, né? Eu não conseguia ficar comigo. Gente, olha só o que a amiga tá falando, né? Você ficar sozinha. Ela tá falando do luto, que foi perder a mãe aos 20 anos. Aí é ela e a irmã. Aí a irmã casou, saiu de casa. O pai já tinha saído de casa porque o abuso foi com o pai.
Então imagina ela sozinha, né? Não tem a irmã, que a irmã casou, a mãe já falecida e o pai, que era o próprio abusador, né? Digamos assim, também já tinha saído, já estava, né, em outro lugar. Então imagina você sozinha ter que lidar com isso. O quanto você E precisa buscar ajuda, né? Porque às vezes você acha, não preciso de ajuda, eu tenho Deus aqui, Deus vai me ajudar, mas a gente precisa de ajuda, né? sim, e Imagina aí você foi. sozinha. Então, aí se somatizou tudo, porque não estava, né, não estava curado, né? 10 anos de todos esses acontecimentos, do luto, tal, vivenciando só eu e minha irmã, e aí minha irmã casou. E, e por conta da pandemia eu fiquei sozinha em casa. Eu não conseguia lidar com as minhas dores. E aí eu buscava escapes, né? Aí, desse momento que começa a vir os vícios. Só que diferente dos vícios mais comuns das outras pessoas, que é cigarro, bebida, sexo, drogas, meu vício era estudar. Então, meu vício era estudar. Eu tinha que me manter ocupada. Eu tinha que me manter, era aquele sentimento de me sentir útil para o mundo e diminuir, né, calar minha voz interior. Então, eu estava fazendo faculdade, pós-graduação, inglês, curso extracurricular, eu não tinha tempo. Eu acordava às 7 horas da noite e ia dormir 11 horas, meia-noite. De tanta atividade que eu tinha para fazer. Chegou no ponto que eu tive um curto-circuito, eu parei, me bloqueei, eu não aguentava mais. Eu estava exausta, exausta e não conseguia lidar comigo mesma. Doía tanto, tanto que eu tive que me manter ocupada o tempo todo. Ligada, era celular, era computador, era televisão. Não podia ficar em silêncio, eu não podia ficar desocupada. Porque se eu ficasse, né, sem alguma atividade que eu estivesse exercendo, a minha mente começava, ó, você não tá bem, você, né, olha suas feridas, aí vinha palavras de acusação, né, que querendo ou não, né, nossa mente, o inimigo acaba colocando, e chegou no ponto que eu surtei, fiquei da cama, não havia mais sentido para viver, eu cheguei no ponto de começar a questionar para que que eu tô viva, por que que eu tô fazendo um monte de curso, um monte de faculdade, isso é para quem? Por quê? O sentido da vida não existia mais. A minha, cheguei no ponto de desejar a morte, literalmente. E depois de 3 dias na cama, né, deitada em depressão, com o quarto fechado o tempo todo, muitos pensamentos de suicídio, de morte, de o que eu vou fazer da minha vida, de eu chegar na ponta do beiral da laje, assim, e falar, não, eu preciso acabar com essa dor. A minha dor é tanta, tanta, que não há nada nesse mundo que vai amenizar, que vai acabar com isso. E eu lembro né, de ouvir uma voz, né, eu acredito que seja, né, o inimigo, o diabo, de falar assim, ó, pula da laje, já que você quer acabar, né, acaba com a sua dor, acaba com esse sofrimento que você está passando. Pula da laje. E aí eu vi uma voz e falou assim, mas não pula desse primeiro andar não, pula do segundo, porque do primeiro você só vai se machucar. E eu caminhar aos poucos para a ponta da laje, tem cerca de uns 10 metros, 12 metros de altura, e eu chegar bem perto da ponta e falar, respirar fundo e falar, não, não é isso que eu quero para minha vida. Não, eu tenho sonhos, eu tenho planos e tudo que eu estudei e tudo que Deus planejou para mim, eu conheço tua palavra, Senhor. Eu falei, não aceito isso sobre a minha vida. E naquele momento, né, senti me ajoelhar, me jogar no chão e falar, Deus, eis aqui a minha vida. Tudo que eu passei tem que ter um motivo, né? Eu não aceito ter passado por todas essas dores e sofrer tanto e ninguém tá aqui, ninguém vê, ninguém enxergar. E eu falava, Deus, eu não aceito isso. Falei, escreve uma nova história para mim, eu entrego a minha vida aqui novamente a ti, Senhor. E naquele momento eu senti a presença de Deus preenchendo, né, o meu coração, voltar para o meu quarto e chorar e falar, Senhor, eis aqui a minha vida. E, e compreender naquele momento que eu deveria buscar ajuda, de que eu deveria ressignificar, que não era à toa, que teria que ter um motivo porque eu passei por tudo isso. E aí começaram as sessões de terapia, as sessões com o psiquiatra, muitos livros de autoajuda, muitas pregações, e, e poder compreender e virar uma chavinha, né, nossa cabeça de falar, não estou aqui por acaso. A minha dor não é por acaso.
e falar, Senhor, que eu seja instrumento de bênçãos nas tuas mãos, que eu seja instrumento de bênçãos para outras vidas que estão sendo oprimidas, que estão sofrendo, que pensam em suicídio, que se cortam, porque a dor da alma é tanta, tanta, que a gente tenta fazer, né, lesionar a nossa carne, o nosso corpo, para amenizar a dor que a gente está sentindo. E é uma dor que você grita em silêncio e ninguém te ouve. Você sofre, você clama, mas ninguém está te ouvindo. As pessoas à sua volta não conseguem perceber o que você está passando. Você fala, tá tudo bem. Cumprimenta o vizinho, cumprimenta o amigo e fala, não, tá tudo bem. Mas a sua alma está destroçada, né? O seu ser grita por socorro, por ajuda. Muitas vezes a gente fala, Deus não está me ouvindo, Deus não está vendo o que eu estou passando. E foi na dor, foi no fundo do poço, naquele lugar onde não há esperança, não há alegria, não há possibilidade de ver uma luz no fim do túnel, que Deus me resgatou, que Deus me mostrou que na dor há um propósito. E na dor há esperança, há renovo, há possibilidade de vida, e que sim é possível. E poder dizer isso para o mundo acendeu no meu coração um novo propósito, sabe? De poder ressignificar e falar, a minha dor não é o fim do túnel, é um novo recomeço, um novo lugar de esperança. Mas até chegar nesse ponto, foram 10 anos sofrendo. 10 anos. 10 anos suportando, né? Suportando, empurrando com a barriga, levando, porque você mesmo não aceita que aquilo é uma dor e que aquilo pode ser curado. Você não consegue aceitar a sua história, aceitar que você passou por aquilo. E a gente tem que diminuir e falar, olha, Deus, é isso aqui, ó. Isso sou eu. Todos os meus trapos, todas as minhas dores, todos os meus pedaços, Senhor. Eu só tenho isso para te oferecer. E ver naquele momento Deus te moldar e transformar, sabe? E tive uma experiência espiritual com Deus fortíssima, né? Porque cheguei no fim do poço, cheguei no fundo do poço, cheguei no lugar onde eu desejava a morte. E tô superando, passei dessa fase, sabe? Estou me curando. Mas quantas pessoas chegaram nesse momento e não conseguiram sair? Quantas pessoas acabaram com as suas próprias vidas? Quantas pessoas se mutilam todos os dias para amenizar a dor da alma? Eu falei demais. Não, e você falou que foi uma década, né? 10 anos. Tem gente que estão 20 anos, 40 anos, gente, 50, 60 anos na dor. 60 anos na dor. Então, Mary, fala pra mim, precisa demorar tanto assim? 50 anos, 10 anos? Precisa ser uma década você sofrendo? Precisa levar anos? Não. Hoje a gente tem acesso muito mais fácil, né, ao conhecimento. Se a gente tiver acesso ao conhecimento, buscar ajuda, né, onde que eu posso para tratar essa dor, para tratar essa dor da alma, onde que eu vou? E é buscar ajuda, né? Buscar pessoas que estão dispostas a te orientar, profissionais, né? Hoje eu não tenho vergonha de falar que eu tomo medicação, que eu trato depressão, que eu trato ansiedade, mas que hoje poder de falar sobre isso ameniza a minha dor, ameniza a dor da minha alma, torna as coisas mais leves e leve, que palavras simples, mas que durante muito tempo eu não sabia o que que é, porque eu carregava uma dor, um peso emocional tão grande, de sofrimento, de culpa, de renúncia, de frustrações, que eu achava que não havia esperança, que eu não poderia ter uma vida leve novamente. E mesmo tratando, mesmo com a medicação, com psiquiatra, com psicólogo, hoje eu posso dizer que eu estou leve, né? Que eu entreguei a Deus mesmo todos os meus medos, meus anseios, meus traumas, minhas revoltas interiores, entreguei tudo que eu era, né? E que esses profissionais têm me ajudado muito a sair desse fundo do poço. Porque naquele momento, quando a minha irmã casou e quando eu me vi sozinha, era eu e Deus, e eu estava sozinha, não tinha alguém para dizer, né? Um parente, um irmão, um pai, uma mãe para falar assim, olha, você está com sintomas de depressão, né? Você está se trancando no quarto, não.
eu tive que eu perceber que eu não estava bem, levantar a mão e falar, me ajuda, né? Preciso de pessoas para me ajudar. Hoje eu tenho orientação dos meus pastores, né, na igreja, que, né, tem me ajudado a levantar muito nessa questão espiritual, me tratar. Tenho minha psicóloga, tenho minha coach de inteligência emocional, tenho meu psiquiatra, ou seja, coloquei pessoas à minha volta para que me ajudassem a sair desse fundo do poço. Então, gente, é assim, é buscar ajuda de profissionais, busca na internet. Se você não tem dinheiro, não tem condições, é o que a Meire falou, tem livros, tem lives, tem conteúdos no YouTube, mas busque ajuda. Tem lives diárias, não só aqui, mas tem muitas coisas que a gente precisa ir buscando conhecimento e profissionais mesmo, porque às vezes a gente fala, não tenho dinheiro para pagar uma terapia, mas é o que você falou, né? É a pizza do fim de semana, é o McDonald's, é não sei o que você pode cortar e cuidar da sua saúde. Prioridade. Prioridades. Porque ou você cuida, ou então você pode chegar no momento de achar que você tem que acabar com a sua vida mesmo. E aí você falou que hoje você toma remédio, tudo, mas o principal de tudo isso é o que você fez, é trazer um novo olhar para a sua dor, para tudo que você viveu, né? Do abuso. Você entendeu o seu relacionamento abusivo, que era porque precisava tratar essa dor. Então, assim, é um novo olhar que você tem da sua história, né? De tudo que você viveu. Sim, sim. Hoje é até emocionante dizer, né? Mas hoje eu consigo olhar com gratidão, né? Olhar com olhar para aquela menina que ficou lá atrás, para aquela menina que foi tão, que chorou tanto, calada, que suportou tanto, que sofreu, que hoje há uma nova esperança, né? Há um novo caminho, há uma nova história sendo construída, há muitos e muitos sonhos sendo planejados. E assim, é chegar na luz, é ver a luz do fim do túnel e chegar nela. E ver que essa luz é muito maior, que o mundo é muito maior do que a dor que a gente sente, né? Há esperança, há esperança. Tirar a lupa da dor, né? Que a gente só coloca a lupa na dor e só enxerga a dor. Mas não, a vida é muito além da dor, né? E você também acabou indo para outros papéis, né, Meire? De salvadora, né? Papéis que não era Sim, seu, queria ser mãe da irmã, queria ser a provedora, né? E aí, gente, é aquela questão da salvadora, né? Você tá com dores, você começa a ocupar papéis que não são seus, que também te adoecem. É aquela coisa, né? Vai cavando um buraco pra você ficar pior, né? E esse papel da exatamente. salvadora também é você soltar, entender que você não é a salvadora do mundo, da sua irmã, da sua família, né? Exatamente, né? Desse período, eu passei por muitos papéis, né? Ocupei papéis na minha vida que não eram, né, relevantes a mim, mas que naquele momento eu entendia que era, só que eu não sabia das consequências que tinha de me ocupar naquele papel. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 20 anos, a minha irmã tinha 15. E nós duas ficamos sozinhas, né? E naquele momento eu tinha acabado de começar a trabalhar e acabei ocupando o papel de provedor de dentro de casa, de sustentar aquela casa, de sustentar a minha irmã e de trabalhar, de estudar, porque, né, queria mudar de vida, mudar minha realidade social e acabei ficando como um provedor. Mas também tinha que cuidar da casa, tinha que fazer comida, tinha que limpar as coisas. Então eu era mãe, provedor, não, era o pai, né, o papel do pai, do provedor, da mãe, de carinhosa, de manter a casa, de organizar as coisas, e tinha o papel de irmã também, né? Minha irmã tinha 15 anos na época. Meu maior receio era que ela se perdesse ou engravidasse cedo e, né, tivesse uma responsabilidade que não estava para ela naquela fase. Então eu assumi tudo, né? Não, abracei tudo. Eu falei, não, vou ter que encarar essa minha responsabilidade agora e vou assumir tudo. E assumi, né? E o relacionamento também, que não me fazia feliz, mas que eu tinha que eu acabei assumindo também muitas vezes o papel de mãe dele, né? De mulher guerreira, de mulher maravilha, de que eu vou fazer acontecer. E quando eu dei por mim, eu estava extremamente sobrecarregada, né? Eu estava
exausta emocionalmente. Então, tinha que cuidar da casa, do trabalho, da faculdade, e aquela autoculpa, né? Aquela autopressão de eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta de tudo. Eu não posso desistir. Eu tenho uma casa para sustentar, tenho uma, né? Eu tenho que manter minha irmã na faculdade, porque depois, logo em seguida, 2 anos depois que minha mãe faleceu, minha irmã passou na USP, e a USP era integral, então ela não podia trabalhar, e eu ganhava pouco, e tinha que sustentar a casa e manter minha irmã na faculdade. E eu coloquei para mim, não vou desistir, não vou desistir, ela vai conseguir concluir a faculdade. Era um sonho pessoal meu, mas eu não tinha, não, né, por conta do falecimento da minha mãe, não consegui, a vida mudou. Mas era um sonho meu e era um sonho dela. E eu falei, não, eu vou fazer de tudo para que ela consiga concluir a faculdade. Só que eu me sobrecarreguei financeiramente, emocionalmente e com muitas tarefas, né? Quem trabalha em casa, quem trabalha fora, quem trabalha em casa sabe o quanto que é puxado, que é pesado. E foi nesse ritmo, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, e fazendo faculdade também, e mantendo minha irmã lá na faculdade, e acompanhando a evolução dela, e com aquelas dores, né, guardadas dentro do coração, só somando, só guardando, só tentando arrumar outras situações para poder fugir da realidade, porque a realidade dói, ela fere, né? As suas dores vai avisando, ó, não tá legal. Aí é uma dor de cabeça que começa a aparecer, é uma dor de estômago que começa a aparecer. Daqui a pouco, crise de ansiedade, nervosismo, irritabilidade. Aí quando eu dei por mim, eu já estava com crise, né? Crise de ansiedade, de começar a gritar, de querer ficar em silêncio, de não querer estar com ninguém por perto, e de tremer, coração palpitar, e tudo porque eu estava guardando emoções. Não conseguia falar para ninguém o que eu estava sentindo, não conseguia me expor porque eu tinha vergonha da minha história, e me vi sobrecarregada, né? Até mergulhava, não, eu sou a Mulher Maravilha. Eu passei por tudo isso. Eu sou ótima, eu consegui superar. Mas mal sabiam as pessoas o que eu estava carregando no coração, né? O que eu estava carregando na minha alma. O peso, a carga. Quando eu estava dizendo aqui, eu sou a Mulher Maravilha, um monte de carga estava aqui nas minhas costas, de trabalho, faculdade, família, as atividades do dia a dia, e eu lá, né, caminhando, até que chegou um ponto e parou. Né? Eu não suportei mais aquele peso, eu não suportei mais aquela carga, aquela emoção, aquela energia tão pesada que eu não conseguia mais viver, não conseguia mais respirar. Aí começou a vir as doenças. E não adianta, né, o vício do estudo, de ser salvadora. Não adianta, gente, é tratar na causa. Assim, essa live é para te fazer despertar também que você precisa chegar no momento de decisão, gente, na sua vida. É difícil porque tem dependência emocional, tem medo, tem um monte de coisa que bloqueia a nossa vida. Mas você tem que chegar hoje na sua vida e falar: hoje eu vou tomar uma decisão. Eu até anotei algumas perguntas aqui que o pessoal foi fazendo. Ó, a Gilmar, por exemplo, falou assim: luto diariamente contra a depressão. Já passou um pouquinho, mas eu voltei aqui. Ansiedade, pânico, sair de um relacionamento abusivo, trabalho no mesmo local que ele. Vejo que não consigo administrar, ainda sofro. Então, gente, você saiu de um relacionamento abusivo, trabalha com o ser humano que tá aí, né? Então, assim, não é excluir. A gente tem que tratar esse abuso, porque não começou com esse homem. Começou na infância, lá com seu pai, com a sua mãe. Você sentiu algo lá que desencadeou algo na sua infância que hoje veio para esse relacionamento abusivo. Talvez você estava buscando o amor do seu pai, da sua mãe nele. Então, primeiro você trata isso. Quando você trata, você pode até trabalhar com ele, depende de cada pessoa o nível que vai lidar com isso. Mas se você vê que tá pesado demais, você tá com pânico, depressão, ansiedade, quase morrendo, gente, é ver um planejamento. Eu vou ter que sair desse lugar, porque eu não quero ficar nesse lugar que tá me matando. Você tá aí sofrendo, morrendo aos poucos, e você vai continuar no mesmo ambiente que uma pessoa que foi abusiva com você? Então você sai desse lugar. Ah, Raquel, mas eu preciso trabalhar, preciso pagar conta. Eu concordo, faça um planejamento. Busca outro trabalho.
A gente tem que, sabe, abrir mão da zona de conforto, às vezes, para a gente romper e viver algo maior. Mas aí vem o medo, e se eu não conseguir? Não é assim, eu saio hoje do seu trabalho. Não é assim, né? Mas você começa a planejar, começa a buscar outras coisas e sai desse lugar. Uma outra pessoa falou que a filha sofreu um abuso sexual e culpa a mãe. Gente, o abuso também da filha não começou com ela. Talvez a mãe que fez essa pergunta também passou por abuso. A avó, é um negócio que vai passando. Então alguém vai ter que perdoar, vai ter que tratar isso daí. Senão a sua filha teve, a sua neta, a sua bisneta. Por quê? Ninguém trata isso. Então vai ter que tratar. A mãe que colocou essa pergunta, talvez você também passou e você não se curou. Aí veio de novo com a sua filha. E o luto, alguém falou de luto aí também, gente, que vai ter que trabalhar o luto. A gente precisa entender que nada é eterno, sabe? As pessoas não são eternas. E a gente entender que somos dependentes de Deus, sabe? Até o luto, a sua dor veio te ensinar algo. E a gente vai ter que superar. Não tem, eu não aceito que morreu. Não aceitar não vai trazer de volta a pessoa. Então eu preciso aceitar, acolher essa dor. Né, Meire? Então, o que você acha dessa questão da decisão, sabe? Da dificuldade, da criança que não quer e o quanto é difícil você chegar nesse nível de decisão, né? Eu decido, eu não quero mais isso para mim. Exatamente. E esse é o ponto que muda, né? Que muda as coisas, que muda a sua história, que muda, vira essa chave dentro de você. Quando você decide, você fala para você mesma, eu não aceito mais isso para minha vida. Isso não está me fazendo feliz, isso está me machucando, isso está me ferindo e eu não aceito. Mas para chegar nesse ponto, a pessoa sofre muito, muito. Porque quando você sofre um pouquinho, você vai suportando, né? Quando, falou, fulano me magoou, fulano me agrediu, fulano... E aí não, passa, vai passando, aí vai somatizando. Quando a dor é pequena, você não toma uma decisão. Agora, quando a dor se torna insuportável, a ponto de você não desejar mais viver, a ponto de bloquear os seus sonhos, bloquear os seus planos, não haver mais esperança, Te aí derrubar, você né? Você cair na derrubar. cama, não consegue sair mais. Aí a pessoa vai, né? Esse foi o meu ponto, né? Infelizmente, eu precisei chegar nesse ponto de quase me ferir, de quase me matar, para falar, não, não é isso que eu quero para minha vida, para minha alma gritar e falar, não, não é isso, chega, basta. E ali você tomar uma decisão. Ali naquele momento eu tomei uma decisão, falei, eu vou buscar ajuda, eu vou ler, eu vou estudar, vou assistir pregação, vou procurar psiquiatra, vou procurar psicólogo, e eu vou mudar a minha realidade. Eu não sei como, né? É a fé. Eu não sei como, mas eu sei que vai mudar. Eu sei que eu serei feliz, eu sei que eu terei uma vida leve. E hoje eu posso dizer, mesmo com todas as dores que eu passei, com todos os medos, os receios, as angústias, os choros, hoje eu estou leve, hoje eu estou feliz. Estou aprendendo a ser feliz comigo mesma, de falar e compreender que eu não preciso estar com outra pessoa para estar feliz. Eu estou, aquela questão da que a gente fala da solitude, né? Da solitude e da solidão. Antes eu tinha solidão. A minha dor era tanta que eu não conseguia ficar sozinha. Hoje eu estou aprendendo o que é ter solitude. Hoje eu aprendi a viver com a minha própria companhia, a saber quais são os meus limites, as minhas dores e a me amar. A aceitar a minha história e dizer, sim, é possível ser leve, é possível ser feliz. Que lindo isso, gente. Ó, eu quero todo mundo escrevendo aqui, ó, no chat. Eu digo sim para minha história. A sua história que teve abuso, que teve abandono, que teve rejeição. Eu digo sim para minha história. Quando você diz sim, você está acolhendo a sua história e só a partir disso você consegue superar. Escreve todo mundo aí. Eu digo sim para minha história. Alguém falou aqui que hoje seria o aniversário do pai, está doendo demais. Ô, Carmen, seu pai tá vivo em você, mulher. Você tem o sangue dele, você tem ele em você. Ele tá vivo. Ao invés de, às vezes, pensar de ir pra morte com ele, traga ele pra vida. Ele vive em você. Sai dessa dor. Eu digo sim pra minha história. Escreve todo mundo isso daí. Fala, Megan. Isso é bem verdade, né? Eu sofri durante muitos anos. Era a data de nascimento, né? Era o aniversário da minha mãe e a data de morte, do luto. Eu ficava mal o mês inteiro. Entrava no mês, eu ficava mal.
eu não conseguia, eu sofria, aí vinha todas as lembranças, a saudade, uma saudade imensa, e demorei muitos anos, né? E as pessoas à sua volta não compreendem, né? Acha que um ano só que passou do luto, 2 anos, você já se curou, já é o suficiente. Não. Eu vivi num luto de sofrimento, 5 anos. E o mês do nascimento do aniversário dela e da morte era para mim muito sofrimento, muito sofrimento. Eu detestava que era o mês de março e era o mês de novembro. E curiosamente é o mês do aniversário da minha irmã e é o mês do meu aniversário também. Então eu ficava mal para comemorar meu aniversário, sabe? Eu chorava, eu ficava angustiada, eu ficava triste, eu ficava questionando Deus, por que que eu tô tendo que passar por isso? E hoje não, hoje, né, consigo falar, mãe, obrigada por tudo que você fez por mim, né? Obrigada por ter me criado, obrigada por ter me dado a vida, obrigada por ter me instruído, me ensinado, me dado princípios, né? Hoje eu até me emociono porque meu tio, irmão, minha mãe, ele se emociona muito quando ele me vê, porque ele fala assim, você está a cara da sua mãe, né? Fisicamente, você é muito parecida com ela. E eu falo, que bênção, né? Que eu seja possa ser um pouco do que ela foi e possa passar os princípios e os ensinamentos dela. E entender e compreender que a gente está aqui de passagem, né? Não é meu pai, minha mãe, meu filho, não é meu. É Deus que nos emprestou. Essa vida aqui é passageira. Essa vida aqui não é. Estamos numa preparação para viver a vida, né? A vida eterna com Cristo. Sim. E que, mãe, né, Deus, obrigada pela oportunidade de ter tido a mãe que eu tive, de ter vivido os momentos incríveis que eu tive. E que o luto veio muito cedo dela na minha vida, né, eu apenas com 20 anos, mas que isso me fez amadurecer muito. A dor me fez amadurecer muito. E olhar hoje todos os pontos da minha vida com gratidão, né? A gente escolhe, né? Vamos supor que sua mãe, sei lá, morreu com 50 anos. Ah, eu não aceito que ela morreu nova com 50 anos. Você pode ficar revoltada porque morreu com 50 anos, ou você pode ser grata por ter convivido com ela o tempo que você teve. E aí, a forma como você enxerga vai ser uma vida mais leve ou mais pesada. Então, quando você escolhe, eu vou olhar pelo lado mais leve, eu vou agradecer porque eu convivi 20 anos, vou deixar o legado dela, eu vou trazer na minha vida, representar o que ela era. Porque a mãe tá viva em nós, gente. O pai e mãe que estão vivos em nós. Então, é olhar para a dor com um olhar diferente. É a grande chave, é isso. Eu tenho que olhar para a dor com um olhar diferente, ou a dor vai me matar. E é legal que uma das atividades que a gente fez, né, Raquel, no atendimento, é que você colocar o seu pai e sua mãe, colocar as características que você vê em você, que são deles, né? Então, meu jeito de falar com as pessoas, né, a minha não, fulano gostava muito de estudar. Não, meu pai gosta muito de estudar. Minha mãe era muito inteligente, muito sábia, muito tranquila. Então, assim, buscar as características que eles tinham, né, que eles têm em você. Isso é mágico, isso abre seus olhos. Você fala, caramba, eu tenho muito dela, eu tenho muito dele, né? Fala até com a minha irmã, e eu tenho as características físicas da minha mãe. Pareço muito fisicamente com a minha mãe. Mas emocionalmente, a minha irmã parece muito, né? E a gente fala, nós somos, nós não podemos negar, né? Quem eles foram na nossa vida, quem eles são. A gente é 50% deles. Eles estão vivos, né? As palavras de amor, as palavras de afeto, de esperança, de você consegue, né? Ver as lutas que minha mãe teve para sustentar eu e minha irmã. Isso tá muito, né? Muito grande dentro do meu coração. Isso faz parte de quem eu sou, porque eles fazem parte de quem eu sou. É isso, eles fazem parte. E quando a gente não aceita um luto ou tem raiva, dor, né? Quem sofre é a gente. E quando se fala de quem morreu, tá vivo em nós, gente, tá na Bíblia. Em Hebreus fala que Abel, Deus aceitou a oferta dele, que Abel, mesmo estando morto, ainda fala.
Então, é como se ele estivesse vivo ainda. Toda vez que você lembra da oferta de Abel, que Deus se agradou, a gente está trazendo Abel em vida, a gente está falando dele, a gente está citando o nome dele, a gente lembra de Abel, o quanto Deus se agradou da oferta dele. Então, mesmo morto, ele ainda vive. Assim são os pais, morreram, mas toda vez que eu lembro, toda vez que eu falo, eu trago a vida. Então, mantenha a memória do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que você ama tanto em vida. Quando você fala, quando você lembra com amor, não mais com dor. Você traz para a vida. Sim, e quando você começa a ressignificar todas essas dores, a sua vida muda, né? O ar que você respira muda, o ambiente muda. As pessoas à sua volta mudam, porque você mudou. Você entendeu. Para ser feliz, você tinha que mudar essa forma de enxergar a vida, de enxergar somente o sofrimento. Tudo muda, né, Meira? Que você estava falando, né? O relacionamento amoroso muda, o sentido da vida muda, sua saúde, tudo muda, né? Sim. E aí, gente, você fala, mas é difícil, dói, mas eu vou sofrer se eu tiver que ressignificar, mas você já está sofrendo. É isso que as pessoas param. Eu não quero porque eu vou sofrer, mas você já está sofrendo. E não vai aguentar. Então, quanto antes você ressignificar isso, tratar isso. Gente, você não é uma sentença perpétua, sabe? Você sofreu, você vai se lascar a vida inteira. Igual falaram ali, eu estou num relacionamento, eu saio de um relacionamento abusivo e o cara trabalha comigo. Você não está condenada a ficar nessa dor. Você não está condenada a ficar no seu sofrimento. Não é uma prisão perpétua, não. Tem solução, só que você precisa dar o seu passo, você precisa querer. Não vai viver um milagre assim, sabe? Sem você dar sem você caminhar, sem você buscar ajuda, sem você abrir seu coração e falar, ok, eu vou olhar para minha história, eu vou fazer essa faxina e tirar todo o lixo emocional que tá aqui dentro. É você que tem que querer. Eu não consigo invadir seu coração, Deus não vai invadir o seu coração, é você que tem que querer. Não é isso mesmo. Dá o seu passo, né? O seu primeiro passo. Eu tinha fixado aqui um comentário da Márcia para responder, tinha até esquecido. A Márcia falou do irmão que abusou da irmã e hoje sente vergonha de ser irmão dele, né? Foi isso que eu entendi. Márcia, é o seguinte, é uma história, é um desafio da sua irmã que sofreu com seu irmão o abuso, né? Você tem o seu irmão em você, mulher. Você tem a sua irmã em você. E enquanto você não olhar para o seu irmão com um olhar diferente, sem dor, sem julgamento, você vai ficar com a vida parada. Você pode atrair situações de abusos na sua vida, a dor para você, porque o seu irmão, ele é uma extensão de quem você é também. Quem julga é Deus. A gente não sabe o que aconteceu por toda essa história. A gente sempre fala aquela história, né? Todo abusador foi abusado. Isso não justifica fazer o que fez. Mas quem somos nós para condenar, gente? A Meire está aqui falando disso, ela veio de um abuso. Então, eu não posso condenar, eu tenho vergonha de sermos irmãos. Essa vergonha vai fazer a sua vida parar. Você não conseguir andar, você não ter resultados. Então, você vai ter que acolher o seu irmão, do seu coração. Ele é o seu irmão. Você vai ter que acolher essa história com amor. Onde tem dor, você coloca amor. Ele também precisa de ajuda, ele também precisa de amor. E esse pensamento, eu tenho vergonha, você está julgando, você está excluindo e a vida vai te trazer de volta. Começa a tratar o seu irmão do seu coração, você vai ver sua vida se abrir. Aí pode estar a chave dos seus fracassos, de nada dar certo. Tenho vergonha de quase todos. Essa vergonha faz você ter vergonha de você e sua vida não andar. Então, não é assim que a gente olha para a dor, sabe? A gente vai ter que trazer um olhar diferente, sem julgamento. É Deus quem vai julgar as pessoas. E quanto mais você fala, eu tenho vergonha de todos, a sua vida trava. Agora, você escolhe até quando você vai aguentar a vida assim, com fracassos, com dores, com doença, ou você vai perdoar. O que Jesus nos ensinou? A gente fala tanto de Jesus, a gente fala tanto de Deus, mas a gente não vive, né, Meire? Se eu não perdoar quem fez mal, eu também não serei perdoada. Não importa se fez mal para mim, se fez mal para minha irmã, se fez mal... Não interessa. Se eu não perdoar, eu não serei perdoada. Então a gente quer perdão, a gente quer amor, mas a gente quer sair julgando todo mundo. Quem julga é Deus. Então eu saio do meu lugar para estar no lugar de Deus. Né, Miriam?
E é o que você falou, né? É o julgamento, né? Eu me subjugava e julgava o outro. Por que que fulano faz isso comigo? Né? Ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Tentava arrumar desculpas. E é o julgamento, né? A gente fica preso naquele julgamento. Não, eu não vou. Fulano vai ter que me pedir perdão, fulano vai ter que me fazer isso, vai ter que me fazer aquilo. A gente se coloca num lugar de dor, a gente fica preso naquele, não vou me mexer daqui porque eu estou esperando o outro que me deve perdão, o outro que me deve desculpas, foi o outro que me feriu. E quando a gente faz isso, a gente fica num casulo, a gente fica preso, nossa vida fica presa. Sabe, eu tinha essa sensação de que eu fazia, e minha vida não desenrolava. As coisas não fluíam. Eu não era plena, eu não era feliz, sabe? Eu não conseguia concluir uma atividade de forma alegre, de forma feliz. Tudo era muito sofrido, com muita carga, com muito peso. Parecia que eu tinha que... Eu estava carregando o mundo nas costas. Então, tudo que eu ia fazer. A faculdade era uma carga absurda. Cuidar da casa era uma sentença. Tudo era muito extremo. Por quê? E eu ficava com aquela dor, subjugando. Não vou. O outro que me feriu, o outro vai me pedir perdão. Né? O outro me machucou, ele que tem que falar comigo. Eu não vou até lá. E quando eu entendi, né? Quando a gente lê a palavra e a gente vive a palavra, porque é diferente, né? Você lê a palavra lá, não. Deus é meu pastor e nada me faltará. Né? Você só está falando. Quando você começa a internalizar isso, não, Deus é meu pastor. Não vai me faltar nada, porque eu creio, porque eu acredito. Quando a palavra de Deus começa a internalizar dentro de você, e você crê nas escrituras, você crê naquilo que está escrito, né, no perdão, não, eu tenho que perdoar o outro. Eu tenho que perdoar, mas ele O me perdão é feriu, pra ele me gente, né? agrediu. Não é pro outro, né? Mas eu tenho que perdoar, não porque o outro merece, mas para que você se livre daquela carga emocional. E é muito abstrato a gente falar isso. Nas lives eu ficava muito assim, como é que as pessoas estão falando isso? Como é que elas estão vivendo isso? Não, você tem que perdoar porque você está deixando de carregar o outro. É dessa forma que acontece. Quando você perdoa e você fala, Deus, eu perdoo. O outro me feriu, mas eu perdoo. Eu não quero mais carregar essa carga emocional, não quero carregar mais essa dor em mim. E a dor é como se saísse, assim, de você. Aquele peso sai de você. E o perdão é para você se sentir leve. Não é porque o outro merece, mas é porque você não merece carregar aquela dor. Você não merece carregar o outro em cima de você. A Bíblia fala que o amor perdoa tudo. Então, se a gente está com dificuldade de perdoar, a gente precisa se conectar com o verdadeiro amor. Porque, gente, por nós mesmos, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue superar, a gente não consegue nada. Se não for com o verdadeiro amor, que é Deus, a gente não consegue. Então, não só quem falou aí da situação dos irmãos que teve abuso, mas outras pessoas que estão com essa dificuldade de perdoar, entenda isso. Eu preciso me conectar mais com amor para soltar, buscar conhecimento também, porque Jesus falou o povo padece por falta de conhecimento, então a gente sofre porque a gente não tem conhecimento. E entender, eu não consigo, tenho vergonha de todos da minha família. Pensar isso está me ajudando, está me fazendo crescer, prosperar, eu estou feliz, ou está me matando? Então, para eu ser feliz, ter uma vida mais leve, eu vou ter que perdoar toda a minha família, parar de ter vergonha deles, ressignificar. O que eu tenho que fazer? Faça o teste. Não precisa acreditar. Eu falo muito isso, Meire. Não acredita em mim, não, gente. Faz o teste. Deixa eu perdoar para ver o que acontece na minha vida. Deixa eu olhar para aquele que me feriu minha irmã com um olhar de compaixão, de amor. O que muda na minha vida? Faça o teste, gente. Faça o E às teste, vezes ó, a tá me gente, matando. Então, Márcia, vai esperar morrer? Ou você vai fazer o teste? Deixa eu fazer o teste de olhar para os meus irmãos com amor. Como que Jesus olharia para o meu irmão que fez isso? Ele já condenaria? Ou Jesus sabe do que ele viveu, do que ele passou? Gente, por trás de toda atrocidade tem uma ferida emocional. Por trás de todo comportamento destrutivo tem uma ferida emocional que não justifica, mas que faz a gente compreender por que aquela pessoa fez aquilo. E aquela pessoa precisa de Deus, precisa de amor. E aí, quando eu não quero olhar com um olhar diferente, vai me matando. É exatamente isso. Então, eu vou continuar assim, Márcia? É você pensar, eu vou continuar assim? Ou eu vou trazer o meu irmão pro meu coração? Porque ele é meu irmão.
Eu vou A olhar. A Márcia colocou um ponto aqui importante. Ela falou assim: eu perdi meu pai, mas e todo um relacionamento que não me faz feliz, mas eu tenho duas filhas que dependem de mim. E assim, eu vou continuar aqui sofrendo porque eu não vejo saída, né? Márcia, o que eu tenho para te dizer, se você não cuidar de você, você não estiver saudável, não tem como você cuidar das suas filhas. E vai chegar um ponto que você vai surtar. Você não vai suportar mais essa dor, você não vai suportar mais esse peso. E quem que vai cuidar das suas filhas se você não estiver saudável? Então, assim, que elas sejam o estímulo, que elas sejam o motivo para o qual você deseja mudar, entendeu? E o luto é um processo, é doído, é muito doído, mas entenda os processos do luto e viva as etapas do luto, porque se você omitir as dores do luto, esse luto vai se estender, que nem o meu, que ficou 5 anos, porque eu não conhecia, eu não sabia as fases do luto, eu não sabia o que eu tinha que vivenciar. E eu fiquei na fase de negação do luto durante muitos anos, me É a questionando, negação, né? questionando a Não tem Deus. que ser assim, gente. 5 anos, 1 ano na dor, não sei. Ah, tem um tempo, certo? Não tem, gente. Cada um lida, mas sua vida não tem que parar por causa do luto. Você já sabe que as fases da raiva, da negação, não vai mudar. Então, é você aceitar o quanto antes, trazer um novo olhar para aquilo, de gratidão, e segue a vida. Não é fácil, mas a gente não tem opção, né? Sim. Hoje eu posso dizer que depois de tudo que eu passei, o quanto eu amadureci, que eu perdoei, né? Perdoei as pessoas que me feriram, perdoei, né, o meu ex-namorado, perdoei o meu pai, e, e a vida se torna mais simples, né? Mais leve, mais calma, e Gente, isso é começa a fluir. lindo. Isso é lindo. Você perdoar o abusador. Então, tudo isso com a Meg foi com o pai dela. Hoje ela consegue conversar, ela consegue olhar para essa situação com um olhar diferente que antes ela não conseguia. Então, é isso que esse caminho que a gente precisa buscar, sem dor. É fácil? Não é fácil. Mas a gente O consegue, Ike é possível. compreendi também que ele foi uma pessoa ferida, né? Quando eu olhei para trás, eu fui para trás da história dele, fui para trás da história dos meus pais, né, da minha mãe, do meu pai, eu compreendi que eles foram muito feridos e que ele também sofreu esse abuso lá atrás. E, infelizmente não justifica, mas explica por que que isso foi se repetindo, né? Por que que isso passou por uma nova geração? Porque ele também sofreu lá atrás. Ele também sofreu esse abuso lá atrás. E quando você começa a enxergar que não é sobre você, que é sobre nós e tem um todo por trás, não ameniza o que você passou, mas começa a te dar clareza, começa a justificar aquilo que aconteceu. É isso. E aí você consegue sair, né, desse lugar. Exatamente. Ai, que ótimo, Meg. Já estamos aqui 1 hora. Bom, gente, a gente já vai encerrar. Quero, antes de agradecer, saber se você quer deixar uma mensagem para todo mundo. E a gente vai deixar essa live salva. Encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir isso, que passou por essas situações aí, que vai ajudar. Você quer deixar alguma mensagem, Meg? Era uma mensagem, acho que rápida, simples de tudo que a gente disse aqui. E que o fundo do poço é o lugar mais baixo que você vai chegar. Mas olhar para cima, né? Quando a gente chega no fundo do poço, a gente acha que não tem mais nada, mas há uma luz, né? Nesse fundo do poço, há esperança. E nessa esperança, nessa luz, há a saída. Né? Ali não é o seu fim. Ali é o recomeço de uma nova história e você vai sair de lá muito mais forte. Né? A dor nos ensina. Ela nos faz sofrer muito, nos fere, mas ela nos ensina a sermos pessoas melhores, a sermos seres humanos melhores. É isso, gente. Então, vamos encerrar a live. Eu vou deixar lá. Escreve lá o que mais te tocou. Escreve lá. A dor não veio para a morte, não veio te matar. Pelo contrário, veio te fazer mais forte e veio para fazer você superar e ajudar outras pessoas. Tem a ver com o seu propósito de vida. Escreve lá. A dor não veio me matar. Escreve o que fez sentido para você nessa live. Obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada, Meire. Adorei. Foi muito bom. Tenho Obrigada. certeza que ajudou e vai continuar ajudando muita gente. Só tenho a agradecer vocês por terem me ajudado. Que bom, Márcia. É isso aí, mulher. Olha para seus irmãos com um olhar diferente, viu? Você vai ver que sua vida vai mudar. Um beijo, gente. Obrigada, obrigada, Meire. Beijo. Obrigada, Tchau, tchau, gente. Até gente. amanhã. Meio-dia tem live, hein, gente? Beijo, tchau.